Bom, estou hoje aqui para gravar esse tutorial para vocês, a pedido da professora Solange Conte de História, da Escola Estadual Professora Clotilde Peluso. Bom, o objetivo do tutorial é explicar para vocês do que se trata o Google Classroom. Em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês o significado dessa palavra. Bom, Google, vocês sabem que é uma empresa, né? Uma empresa de comunicação, uma gigante de comunicação. E Classroom significa sala de aula, né? Em termos de comunicação nas redes sociais, a gente chama de sala de aula virtual, tá? Bom, o Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo para escolas que procuram simplificar a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. Ele é um recurso do Google Apps para a área da educação e foi lançado para o público em agosto de 2014, tá? A Google convidou educadores para participar da versão beta confidencial a partir de julho de 2014, antes do lançamento para o público em setembro. Então, esse projeto, conforme está descrito aqui no site na Wikipédia, é um produto que foi lançado pelo Google, pela empresa Google, em julho de 2014. Em relação à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, o Google na educação, né, tem aqui a matéria que é do próprio portal educação.sp.gov.br, onde diz: Google na educação, conheça a nova parceria da Secretaria com a gigante da tecnologia. Bom, alunos, professores e diretores serão beneficiados. Se vocês observarem, essa notícia é de 3 de agosto de 2016, né, 3/8 de 2016. Então, desde essa data, eles escrevem aqui: com o objetivo de melhorar e tornar o aprendizado mais divertido e ao mesmo tempo disponível para qualquer pessoa, o Google, em parceria com a Secretaria da Educação, lançou o projeto Google na Educação. Por meio da iniciativa, alunos, professores e gestores de escolas, das escolas estaduais, terão um ambiente seguro para interação em assuntos pedagógicos, podendo compartilhar documentos, ações e soluções relacionadas à educação, sem se distrair com o mundo externo. Aí aqui eles falam, né, sobre os interessados em acessar o conteúdo, devem criar uma conta institucional no portal da Secretaria Escolar Digital, né, na SED ou SED, seguindo as instruções do site para cada um dos tipos de acesso. No site, a conta Google será exibida no canto superior direito, isso eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, no caso dos alunos, se o e-mail não estiver aparecendo, os mesmos devem enviar outro e-mail, desta vez para sede@educação.sp.gov.br, solicitando a criação da conta Google. No texto é necessário informar o nome completo e RA. O que é o RA? É a matrícula de vocês, é o código, né, da matrícula de vocês na escola. Então aqui, antes até de iniciar o nosso tutorial, que primeiramente eu estou passando essas informações do que é o Google, do que é Classroom, para que serve, né? É importante vocês terem essa informação aqui a respeito do suporte, tá? Porque se alguém tiver algum problema de acesso em relação ao RA, vocês vão procurar diretamente o suporte do SED, tá? Para que eles possam resolver para vocês a questão do acesso. Então, por exemplo, você cadastrou um e-mail, mas você não está conseguindo acessar o ambiente virtual, nem mesmo com o convite do professor que chegou no e-mail, nem mesmo com o código que o professor te enviou, ou mesmo o professor fez a sincronização da sala de aula com os alunos. Eu já vou mostrar também isso para vocês, o que é. E mesmo assim o seu nome não entrou lá na plataforma, na sala de aula virtual, então vocês vão enviar um e-mail aqui para o sede.suporte@educação.sp.gov.br.
Bom, continuando aqui a notícia que está aqui no site da Secretaria da Educação para os alunos, tá? Ó, a parceria divide-se em 3 frentes: alunos, professores e equipe administrativa. Os estudantes que tiverem acesso às contas Google terão um mundo de oportunidades à sua frente. Por meio de parceria, os jovens poderão habilitar a conta Google no celular, migrar e-mails espalhados em mais de uma conta e colocá-los em um único lugar, além de armazenar arquivos no Google Drive, uma ferramenta de armazenamento limitada e gratuita. Outra oportunidade oferecida pela empresa de tecnologia aos estudantes é o programa Aluno Tutor de Tecnologia Google, no qual os jovens poderão ajudar os professores a utilizar as tecnologias de ferramenta em sala de aula. Para participar, os estudantes devem ter 13 anos ou mais, para ter acesso à conta Google. Essa parte aqui não tem a ver com o tutorial de hoje, tá? Tá aqui na matéria, é algo interessante, mas não tem a ver com o nosso tutorial. Bom, para professores. Aos professores estão garantidas as mesmas funcionalidades dos alunos, além de ferramentas para a criação de exames, né, que são as provas, simulados e tarefas com a opção da correção automática. E o Google Sala de Aula, plataforma desenvolvida para ajudar os professores a criar e receber tarefas com o recurso de desenvolver cópias de um documento Google de forma automática para cada estudante. Por meio dessa ferramenta, ainda, os alunos podem conferir as tarefas criadas pelo professor que precisam ser feitas. Os educadores veem de forma rápida e eficaz quem concluiu a tarefa e dão feedback em tempo real. Obviamente que esse tempo real aqui, tá, gente? Dão feedback em tempo real não significa que quando o professor ele posta a tarefa e o aluno vamos supor, um aluno que é muito aplicado, faz no mesmo dia, ele recebeu a tarefa, ele está com tempo disponível, ele vai lá e já entrega a tarefa, tá? Ele está lá navegando, ele fala, eu vou entregar a tarefa. Não significa esse tempo real que o professor naquele momento ele vai corrigir aquela tarefa, tá? Porque independente de vocês estarem aí numa plataforma digital, os professores eles têm uma carga horária a cumprir na escola. Então, normalmente, eles vão acessar essas plataformas nos mesmos horários em que eles davam aula, né, para vocês na escola, tá? Ou vão corrigir a tarefa no mesmo horário, no mesmo período que eles costumavam corrigir as tarefas quando as aulas eram na sala de aula presencial. Então, muitas vezes, o professor ele não corrigia os trabalhos de vocês na sala de aula, porque não dava tempo. Ele corrigia em casa. Então, a questão do feedback, a questão da nota, é preciso que vocês aguardem sempre, vocês vão devolver a tarefa e o professor, aos poucos, ele vai devolvendo a nota. Então, assim, não adianta ficar o tempo todo cobrando, a minha nota não saiu ainda, a nota do meu colega saiu, porque os alunos conversam entre si, né? Então, falar, a minha nota saiu, e a do outro não saiu, ou a do outro saiu, a minha não saiu. Então, assim, precisa aguardar, né? Porque o professor, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, o professor ele vai ter que entrar na tarefa de cada aluno para olhar lá os critérios de avaliação, verificar se o aluno baixar o documento que o aluno enviou, ou abrir ali na tela, confirmar se o trabalho foi feito de acordo com a solicitação do professor, de acordo com os critérios de avaliação, e somente depois disso ele vai atribuir a nota, tá? E o professor ele tem um prazo também legal, né, de acordo com o diário de classe, onde ele tem o tempo certo também para ele aplicar a nota. Agora, cumprindo-se todos esses prazos, tempo legal, a sua nota não subiu, obviamente que é importante você deixar um comentário para o professor ou enviar um e-mail para a caixa de e-mails do professor para que ele verifique por que a sua nota não subiu. A nota de todo mundo já subiu, está fechando já o bimestre e a sua nota não subiu. Obviamente que você precisa perguntar. Bom, essa parceria ela é importante, como vocês viram aqui,
É uma parceria que ocorreu desde 2016. No mundo inteiro, já as escolas migraram para o ambiente virtual. E assim, o ambiente virtual não significa que a escola não tenha aula presencial. Existem cursos, por exemplo, em faculdade, que são cursos 100% presencial, e os alunos têm acesso a um ambiente virtual para poder baixar os documentos que os professores mandam, para poder fazer os exercícios. Por exemplo, existem faculdades que são semipresenciais, onde o aluno participa 3 vezes por semana da aula presencial e nos outros dias ele estuda em casa pela plataforma. E já existe no Brasil e no mundo todo as faculdades, as universidades EAD, que são cursos completamente à distância, onde os alunos eles não têm qualquer contato pessoal, presencial com o professor, onde todo o contato é feito pela plataforma. Essa parceria que o governo do estado fez, obviamente que ele ia migrar isso aos poucos, todas as escolas iam interagir no ambiente virtual. Não sei se é o caso do Clotilde Peluso, se vocês já estavam nessa fase de adaptação. Porém, essa questão da pandemia do coronavírus acabou acelerando o processo, de modo que os professores agora estão todos os dias aí logados, fazendo curso na Secretaria também do Estado, para eles entenderem rapidamente como funciona, para que eles possam transportar toda a aula presencial para o ensino à distância. O ensino à distância, assim como o ensino presencial, tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, ensino presencial. Vamos falar aqui algumas coisas, os pontos positivos e pontos negativos. Então, muitas vezes você estuda presencial, mas você estuda à noite. Então, às vezes é perigoso para voltar para casa. Às vezes você tem que tomar um ônibus, uma condução, tem que gastar esse dinheiro da condução, né? Tem que comprar lá o vale, né, de estudante, o vale transporte do estudante para poder chegar até a escola. Então, você tem um gasto para chegar até essa escola. Às vezes você sai do serviço, tá cansado, tem que ir para a escola cansado. Às vezes a gente acaba dormindo em sala de aula ou não consegue prestar atenção direito. Às vezes a gente está com um problema familiar, às vezes com um filho doente, com uma mãe doente, alguma coisa assim. E você tem que estar na escola porque você tem lá, você tem que responder a chamada, a presença ali da chamada, para você poder concluir, né, o bimestre, o semestre, né, o ano letivo. Então, assim, esses são pontos negativos no sentido assim, a responsabilidade ela é natural no ser humano, nós devemos ter o senso de responsabilidade. Então, quando a gente decide estudar com responsabilidade, não faltar, mesmo quando a gente está com algum problema, isso significa que a gente está pensando num futuro melhor, né? Então, a gente se sacrifica, às vezes, para ter um futuro melhor, né? A gente estuda para ter um futuro melhor. Então, mas às vezes tem esses pontinhos negativos que pesam um pouco. Qual que é o ponto positivo do ensino presencial? É de você todo dia encontrar com seus amigos, pessoas que às vezes você já está convivendo há 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, né, direto. Tem gente que estuda da primeira série, né, do ensino fundamental 1, tem gente que se conheceu no maternal, até antes, na creche, e vai até o ensino médio, né, e tem pessoas que vão se conhecendo no meio do caminho. Algumas pessoas acabam se conhecendo, namorando, se casando. Quantas histórias felizes de pessoas que se conhecem na escola. E a relação no ambiente presencial, ele não dentro da sala de aula, né? Porque o professor, dentro da sala de aula, existem os limites, onde você tem que ter uma educação, né? Para se dirigir ao professor, para fazer a sua pergunta, né? Na sala de aula não pode ter baderna, não pode ter bagunça, tudo isso é natural. Mas as relações, elas são mais espontâneas, porque você vê essas pessoas no dia a dia, você cumprimenta, você toca nessas pessoas. Então, existe ali uma questão socioemocional que é mais presente, tá? Então, essa é a vantagem. Você tem o professor ali perto, enquanto o professor está na escola, você tem ali o acesso a ele o tempo todo para conversar com ele sobre a matéria. Às vezes a gente para um pouquinho até para bater um papo pessoal, né, para contar alguma coisa pro professor.
E essas são as vantagens e as desvantagens. Na educação à distância, a coisa muda um pouco, tá? Por que que muda? Primeiro, porque você não vai ter esse contato físico, né, emocional, socioemocional. Você não vai estar ali com essas pessoas, observando o comportamento dessas pessoas, vendo o que essas pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. O professor, ele não vai conseguir, pela tela do computador, verificar se você está cansado, se você não está cansado. Da mesma forma, você também não vai poder olhar para o professor e verificar, nossa, olha como meu professor está cansado hoje, nossa, como meu professor está animado hoje, como meu professor está bonita, bem vestida, ou como ela, nossa, hoje a professora não se arrumou, acho que ela está na correria. Então, no ambiente virtual, você não tem esse tipo de impressão. A gente não tem esse tipo de vivência, e eu falo isso por experiência própria. E no ambiente virtual, as regras mudam também, né? Por quê? Porque os prazos, eles estão todos vinculados a um sistema, ou seja, a um robô. Então, essa questão de você tentar adiar os prazos, professora, eu posso entregar amanhã? Eu posso fazer isso depois? Eu posso ir para casa que eu não estou passando bem? No ambiente virtual, isso é mais difícil, isso não acontece. Por quê? Primeiro que você vai entrar, vai acessar a sala, obviamente, todos os dias, para ver se tem alguma novidade. Você vai acessar para baixar as tarefas, para baixar os trabalhos, para você poder fazer esses trabalhos. E você vai entrar também para verificar se não tem novidade no mural, se não tem novidade do professor. Você vai olhar o seu e-mail todos os dias para ver se ele não mandou alguma tarefa, para ver se ele não mandou algum recadinho. Mas você vai estar ali vinculado a um sistema. Daqui a pouco eu vou mostrar isso também. Então, quando o professor ele posta uma tarefa, ele já posta essa tarefa com um prazo vinculado a uma nota. Então, você tem um prazo para entregar esse trabalho, tá? E essa relação é assim, é uma relação que você tem por intermédio de um computador e que muitas vezes você não tem o professor presente ali na tela. Claro que, até no caso da professora Solange, ela já está gravando algumas aulas que estão sendo editadas para colocar na plataforma. Vocês têm aulas, né, no centro de mídias, pela TV, pelo celular, porém a professora Solange ela também está gravando as aulas dela. Uma outra coisa interessante da plataforma do Google Classroom é que a professora ela também consegue criar um link e fazer uma aula ao vivo. Ela consegue agendar uma aula ao vivo com vocês e normalmente essas aulas serão agendadas no horário que vocês frequentam a escola, que vocês estão matriculados na escola. Até, claro, que se mudarem as leis ou se mudar essa forma do governo resolver mudar a forma, essa relação de horário de aula e etc, né? Porque agora ela está vinculada à escola presencial. Mas, a não ser que isso se altere, o professor ele poderá escolher horários alternativos. Mas, enquanto isso não se alterar, o que está acontecendo no caso de vocês é que houve uma migração da escola presencial para o ambiente virtual, mas os horários de aula, as regras e essas coisas ainda não mudaram, pelo menos até o momento o governo não passou nenhuma dessas informações para os professores. Se isso mudar, aí os professores vão informar. Então, por exemplo, se você tem aula no período da manhã, então você tem que estar na sala de aula com a professora, estou dando só um exemplo, tá? Então, a aula com a professora Solange é das 8 da manhã às 8h40, então você teria uma obrigação de estar na escola nesse horário. Então, se ela agendar uma aula ao vivo das 8 da manhã às 8h40, obviamente que você que faz parte desse horário, que estuda nesse horário com ela, precisa estar presente ali na aula ao vivo. Caso não possa, sempre terá que encaminhar uma justificativa. Mesma coisa em relação aos alunos dos outros períodos, né? Nos outros períodos. Bom, e adiantando aqui, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo, então eu já expliquei o que significa classroom, significa sala de aula, literalmente. Por ser uma sala de ambiente virtual, né, de plataforma digital, a gente chama também de sala de aula virtual, tá? É a mesma coisa.
Só para dar uma diferenciação porque quando a gente fala sala de aula, a gente muitas vezes está se referindo à escola presencial, e quando a gente fala sala de aula virtual, a gente está se referindo ao ambiente virtual, a essas plataformas digitais, tá? Que a gente tem essas ferramentas e esses recursos para interagir. Bom, uma outra coisa importante que a professora achou importante passar para vocês é a respeito da net etiqueta. Então, eu vou falar um pouquinho. Bom, o que é net etiqueta? A net etiqueta, né, é um neologismo oriundo da fusão das palavras net mais etiqueta. Cumpre o papel de intermediar a boa comunicação e prezar por uma vivência virtual harmônica. Regras de comportamento são necessárias em qualquer tipo de convívio social, e na internet isso não é diferente. Com a dificuldade em interpretar emoções e conotações na comunidade via web, uma etiqueta virtual se torna imprescindível. Para promover essas regras, montamos um guia com algumas regras básicas de netiqueta e uma breve explicação do que é netiqueta. Bom, gente, para a gente ir por partes aqui, olha que interessante, ele fala aqui, ó. Com a dificuldade em interpretar emoções e conotações na comunicação via web, uma etiqueta virtual se torna imprescindível. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é muito difícil a gente ler sentimentos nas redes sociais, em plataformas digitais, em plataformas EAD. Então, quando a gente estuda no ambiente virtual, precisa ter regras rígidas de comportamento, para que nada seja mal interpretado. Então, assim, de preferência, é preciso que o aluno ele opte, né, ele escreva usando a norma culta. O que é a norma culta? É quando você usa as regras da gramática e da ortografia. Então, procurar escrever sem usar gírias, sem usar palavras de baixo calão. Depois eu vou ler todas as regras aqui, mas basicamente é isso. Por quê? Porque você não tá ali frente a frente com a pessoa para ela entender pelos seus gestos e pelo seu olhar que você tá tendo uma fala, às vezes, vamos lá, tem um palavrão no meio, mas é uma fala tranquila, você não tá ofendendo a pessoa. No ambiente virtual, quando você coloca uma palavra fora do padrão da norma culta, às vezes é difícil a pessoa entender essa comunicação. Ela não sabe se ela está sendo ofendida ou, né, se ela está sendo, a pessoa está exagerando no tom, não dá para saber, porque você não está ali do lado para perceber o sentimento daquela pessoa. Então, é importante seguir uma padronização na linguagem, né? E a gramática, ela possui esse mecanismo. A gramática ela é uma ferramenta que você utiliza para se comunicar no ambiente formal. E aqui no ambiente, na sala virtual, esse é um ambiente formal. E o ambiente da sala virtual, da sala de aula virtual, ele também é diferente das outras redes sociais. Então, se você tem lá seu perfil no Facebook, perfil no Instagram, o pessoal mais jovem que tem o TikTok, então você tem uma forma de se comunicar para cada plataforma, não tem? No TikTok, a molecada, a meninada, né, se solta mais, faz aqueles vídeos engraçados, e ele sabe ali que ninguém vai julgar ele de uma forma assim estranha, porque todo mundo que tá lá para fazer vídeo engraçado, para fazer vídeo diferente. Então ele sabe que se ele fizer vídeos engraçados, sem se preocupar com a vestimenta na hora de gravar um vídeo, sem se preocupar com as coisas, ele sabe que ele tá numa plataforma que o objetivo dela é esse, é o lazer e a diversão. No Instagram, a gente percebe que o Instagram já é uma plataforma mais estilizada, ou mais até elitizada. Então você vê que as pessoas no Instagram, elas gostam de postar pratos bonitos de comida, uma roupa bonita que ela comprou, um lugar bacana que ela foi, essas coisas mais assim voltadas assim para a vida social. E o pessoal até fala, né, que no Instagram parece que a vida das pessoas é perfeita. E muitas vezes não é, né? Ali é só uma aparência. Então, mas o Instagram também tem as suas regras, a sua etiqueta, né?
virtual. O Facebook já é uma plataforma aberta para debates, né? O pessoal gosta de trocar opiniões no Facebook, porque o Facebook ele tem o feed, né, de notícias, você consegue seguir o perfil de várias pessoas, tanto o perfil de artistas, como o perfil de amigos, e ali você consegue trocar ideias e informações, mas é uma rede social carregada por paixões. Então, às vezes as pessoas brigam ali por causa de time de futebol, por causa de políticos, né, de estimação. Então, brigas por causa do presidente da República, porque um site de notícias, que também tem página no Facebook, vai lá, coloca uma notícia, aí todo mundo vai lá embaixo comentar, e cada um que comenta pensa algo diferente a respeito daquele assunto, cada um interpreta do jeito que ele acha que o jornalista está querendo dizer. Uns acham legal o que o jornalista escreveu, outros acusam o jornalista disso, daquilo. Então, é uma plataforma que as pessoas já sabem que o modo de interagir é esse, porém, tudo tem um limite. Mesmo uma plataforma tão assim diversificada, com pluralismo de ideias, a gente tem que ter respeito pelas pessoas também, pelos mais velhos, a gente tem que ter respeito pelos nossos amigos, a gente precisa ter respeito nos posts, quando a gente comenta, né? Pra gente não infringir nenhuma regra da comunidade do Facebook. E as pessoas sabem que o Facebook, quando alguém comete alguma infração, o Facebook vai, bloqueia, suspende a conta, faz uma confusão danada. E o próprio usuário, ele também pode bloquear, ele pode excluir, a decisão é do usuário. Ele usa essa plataforma, mas ele também usa de acordo com regras. E tem o Twitter, que também é uma plataforma mais para quem gosta de política, de negócios. É uma plataforma mais para exposição de ideias curtas, então você só consegue escrever com 140 caracteres, né? 140 letras. Então você tem que ter um pensamento ali, uma síntese, sintetizar o seu pensamento para poder transmitir aquilo que você diz. E também é uma plataforma de debates, mas é uma plataforma que eu percebo que as pessoas ali têm um foco mais também política, empresarial e etc. Né? Então, assim, existem vários tipos de plataforma, de mídias e redes sociais, e só que o EAD, Educação à Distância, o ambiente virtual para a educação, ele é completamente oposto de todas essas redes sociais. A plataforma EAD, ela não dá para ter um espaço para comunicação informal. O foco na plataforma de educação à distância é para o ensino, tá? É para o ensino das disciplinas, é para que os alunos realizem as tarefas solicitadas pelo professor, é para que os alunos atinjam, junto com o professor, os objetivos educacionais. E o que são esses objetivos educacionais, né? Alguém já ouviu falar do CHA? Bom, o CHA significa conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o professor, do início até o final do ano, ele tem algumas metas que ele precisa atingir em relação ao conhecimento de vocês sobre o conteúdo, em relação às habilidades que vocês precisam desenvolver na escrita, na fala, na redação, né, de textos de vários gêneros, né, em relação às habilidades de raciocínio lógico, para que vocês possam, no futuro, prestar uma prova do Enem e passar. E as atitudes que estão relacionadas ao comportamento humano. E tudo isso é alcançado por intermédio dos roteiros de aula, por intermédio dos planos de aula, né? Por intermédio do plano de ensino, do plano de aula e dessas estratégias e dessas metas e dessas ferramentas de aprendizagem, desses instrumentos metodológicos que o professor usa, né? A própria atividade didática, que é um instrumento metodológico que o professor usa para que você alcance o CHA, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. E por intermédio do CHA, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, o professor ele cria critérios de avaliação para medir o desempenho de vocês a respeito de cada um desses critérios. Então, quando ele dá uma atividade,
você é avaliado ponto a ponto sobre o tema, se você compreendeu o tema, sobre a sua interatividade, interação, né, no ambiente virtual, você pode ser avaliado. Você pode ser avaliado sobre os prazos, se você entrega o seu trabalho nos prazos. Você pode ser avaliado na gramática, na ortografia, né, na norma culta. Isso vai depender do objetivo do professor. Você pode ser avaliado no conhecimento histórico sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema que o professor está passando. E a própria plataforma Google Classroom, ela tem essa ferramenta de critérios de avaliação que eu vou apresentar para vocês. Então, seguindo aqui na Net Etiqueta. Bom, Net Etiqueta mensagens. Evite escrever em letras maiúsculas. Bom, é muito comum a gente ver isso nas redes sociais de pessoas mais velhas, bem mais velhas. Quando eu criei a rede social para minha mãe, há muitos anos atrás, minha mãe já tem 81 anos, ela escrevia de letra maiúsculas. Por quê? Porque minha mãe ela não tinha vivência na informática, na rede social. Aliás, a rede social era muito nova também no Brasil. Então, quando eu criei para ela estava aprendendo ainda a mexer no teclado e ela escrevia tudo com letra maiúscula, tudo com letra minúscula. E aí eu expliquei para ela que ela não deveria escrever com letra maiúsculas porque isso geraria uma dupla interpretação do que ela estaria escrevendo. Então, aqui, ó, na hora de escrever uma mensagem, seja um e-mail profissional ou uma conversa em rede social, evite escrever em letras maiúsculas. Como a internet tem suas limitações, na hora de imprimir emoções, as letras maiúsculas acabam sendo usadas como grito. Uma mensagem inteira, assim, pode denotar outro sentido, mesmo sem querer. Também é interessante escrever seu texto de forma clara e objetiva. Isso é muito importante, ó. Negrito, itálico e sublinhado são utilizados apenas em pontos específicos de detalhe. Abusar de GIFs animados e fontes coloridas também não é uma boa escolha. Entendem, pessoal? Porque no ambiente virtual e principalmente na sala de aula virtual, é muito importante a clareza e a objetividade, para que quando o professor ele veja o seu comentário, ele já possa responder também com clareza e com objetividade. Então, assim, evitar escrever de letra maiúsculas, porque isso significa que você está bravo, que você está gritando com a pessoa. Evitar muito negrito, muito itálico, muito sublinhado, até mesmo em trabalhos, quando a gente escreve em Word. Mais para frente eu posso até gravar um vídeo para vocês, um tutorial falando de como vocês podem redigir os trabalhos escolares no Word. Então existe uma norma chamada ABNT, onde você tem regra lá para escrever o trabalho acadêmico. Então, normalmente, você vai escrever um trabalho, você vai usar a fonte Arial ou Time News Roman 12 na cor normal. E o negrito você só usa para sublinhar palavras que você quer dar algum destaque. O itálico, normalmente, você só usa, e o sublinhado, você só usa para palavras estrangeiras, por exemplo. Ou você usa entre aspas, ou você usa itálico. Então, essas são regras também que você usa para redigir um documento acadêmico no Word. E na plataforma de curso, de sala de aula, também. Ficar mandando figurinha, foto. Eu acho que o Google Classroom ele não permite isso. Mas assim, ficar mandando GIF animado, igual a gente faz no Facebook, tudo isso não é adequado, tá? Porque isso acaba confundindo a comunicação e atrapalhando a comunicação clara e objetiva que deve ter na relação professor-aluno, aluno-professor, né? Porque a comunicação, ela é uma via de duas mãos, ela vai e ela volta. Então, tem o receptor e tem o emissor. Na aula expositiva, o professor é o receptor, é o emissor. E a mensagem é o conteúdo da aula e o aluno é o receptor. Quando o aluno ele faz as perguntas e ele faz questionamentos, ou ele envia o trabalho, ele é o emissor. E aí ele vai ficar e a mensagem é dele, a mensagem é o trabalho ou a mensagem é a pergunta. E ele vai ficar esperando do professor um feedback, uma resposta, ou uma resposta rápida ou uma resposta dentro de um prazo.
Então, nesse caso, o professor, ele é o receptor e ele é aquele que vai dar o feedback para o aluno, tá? E assim que se constrói a relação aluno-professor no ambiente virtual. Evite escrever em outra língua. Evite escrever em outra língua, a não ser que seja solicitado. Não dá para saber se todo mundo irá compreender a sua mensagem, principalmente fora de ambientes corporativos. Então, assim, no ambiente corporativo, onde em muitas empresas, as pessoas já são obrigadas a aprender inglês, ou em escolas bilíngues, onde as crianças já desde o maternal já aprendem inglês, não tem problema você ficar usando as palavras estrangeiras. Mas no ambiente onde o inglês ele não é obrigatório, ou ele só é obrigatório a partir de um determinado ano na escola, e as pessoas não têm muita habilidade com essa nova língua, é bom evitar línguas estrangeiras. E aqui cabe também a questão de palavras de gírias, estrangeirismos, gírias também não cabe no ambiente virtual, tá? Divida seu texto em blocos. Na hora de escrever uma mensagem longa, divida o seu texto em blocos, se possível por subtítulos. Mensagens grandes e contínuas são cansativas, ainda mais em uma tela de computador. Então, o que significa isso? Antes de você escrever o seu comentário, tenta sintetizar ele, a pergunta que você vai fazer para o professor. Professor, eu gostaria de saber a respeito desse item. Separe em itens, para que o professor também possa responder de forma organizada, tá? Porque às vezes, assim, no ambiente de educação à distância, o textão também ele é complicado, porque você vai estar lá com mais 20 alunos, com mais 30 alunos, e todos vão comentar às vezes, e você... às vezes você escreve um textão, o professor é mais cansativo, você está na tela do computador, então é diferente quando você está em sala de aula e você está falando ali, né? Está usando oralidade. No ambiente do EAD, você não usa a oralidade, né? Você usa a escrita. Então é bom usar aquele poder de síntese. Por isso que a professora Solange, ela está colocando muito isso em prática nos trabalhos de vocês. Quem já teve acesso aos trabalhos, os últimos trabalhos que ela mandou agora, vocês vão ver lá que ela está pedindo que as respostas sejam no máximo 10 linhas, né? Que tenha poder de síntese. O que é ter poder de síntese? É você escrever de forma clara e objetiva a sua resposta. Então, a mesma coisa nos comentários ou nos e-mails que vocês vão enviar para os professores no Google Classroom. Respeite as regras do grupo. Antes de disparar mensagens em algum grupo, entenda o funcionamento dele. Muitos grupos têm documentos com regras e orientações aos participantes. Nas próprias aulas da professora Solange, já estão embutidas algumas regras. Então, se vocês prestarem atenção lá, vocês vão ver que ela já manda o trabalho com algumas regras. E aqui, no caso, está falando das regras do grupo, da regra da sala de aula. E não muda muita coisa da sala de aula presencial, né? Que você vai entrar na sala, pede licença, vai levantar a mão, pede licença, deseja sair para ir ao toalete, a pessoa pede licença, fala baixo, procura falar num tom baixo, tanto o professor com os alunos, como os alunos com os professores. Às vezes o professor fala alto para que a voz dele seja ouvida no final da sala, não significa que ele está gritando, que é diferente de gritar, né? Mas assim, as pessoas não gritam na sala de aula presencial, então isso é uma regra de etiqueta de comportamento. Então, no ambiente virtual, na sala de aula virtual, também tem regras. Então, em relação até o prazo da postagem, né, como você deve enviar o trabalho. Então, se o professor fala, olha, você deve me enviar o trabalho em DocWord, né? Então, você vai enviar o trabalho em DocWord. Ou então, ele vai dar a opção, olha, gente, eu sei que tem gente que está sem computador, não tem como digitar o documento, então você pode escrever o seu trabalho, fazer o seu trabalho manuscrito e fotografar legivelmente e mandar a foto do trabalho para que eu possa avaliar. Ou então ela vai pedir para que você grave o seu trabalho em vídeo. E tudo isso faz parte de orientações do BNCC,
faz parte do plano da escola, do projeto político-pedagógico da escola e faz parte do plano de ensino da professora. Então, isso precisa ser respeitado e não dá para ter muita flexibilização. É claro que, se for por uma questão realmente importante, você tem que mandar isso no e-mail do professor ou postar lá no grupo um comentário na plataforma de cursos, perguntando para o professor se pode haver a exceção. No caso, e aí você tem que dar uma boa justificativa para que você não faça da forma como está sendo solicitado, tá bom? E aí o professor ele vai avaliar, e vocês sabem que essa questão da flexibilização, quando você abre exceção para uma pessoa, você tem que abrir para todas as outras pessoas. Então, nem sempre vai ser possível a flexibilização, a não ser nesses casos, quando o aluno não tem um aparelho celular, ou ele não tem um computador, ou ele não tem o Windows instalado no computador, aí ele vai explicar para o professor adequar o trabalho para ele, para direcionar para ele. Não significa que abrir exceção para esse colega vai ter que abrir para todos. Vai abrir para esse colega e em solidariedade, todos os outros colegas vão aceitar, porque está vendo ali que o seu colega não tem um computador, ele não tem documento Word, então como que ele vai digitar? Então, vai abrir exceção para ele fotografar, porque ele não tem, entende? Então, isso é coisa pessoal que varia de aluno para aluno. E isso acontece também nas salas de aula presencial. Procure antes de perguntar. Procure no histórico do grupo se a sua dúvida ou mensagem já não foi tema de debate. Caso tenha sido, mas você deseja realizar um novo comentário, não abra outro tópico, escreva o do tópico existente e reaviva a discussão. Vocês vão ver ali no Google Classroom que todas as vezes que o professor ele posta um comentário, vocês podem comentar embaixo. Em cada tarefa, vocês também podem comentar embaixo da tarefa, criar um fórum de discussão. Então, sempre procurar direcionar o assunto para a tarefa correta, para que não vire aquela confusão. Então, se você está fazendo um trabalho sobre iluminismo, por exemplo, e a sua dúvida é sobre iluminismo, você vai comentar na tarefa de iluminismo e não na outra tarefa, tá bom? Evitar também responder mensagens dos alunos, pergunta dos alunos que você também não sabe a resposta, porque aí vai também gerar uma série de conflitos, de dúvidas, na verdade, na cabeça da pessoa. Então, esperar o professor responder. Agora, se você sabe a resposta e você puder interagir e ajudar os seus colegas, isso também é importante, a colaboração no sentido positivo da contribuição mesmo em sala de aula. Evite escrever mensagens acaloradas. Com o anonimato que a internet oferece, é muito comum que as discussões atinjam níveis que na realidade não atingiram. Lembre-se que a internet é um espaço de convívio como qualquer outro e o bom senso deve sempre falar mais alto. Aqui no caso do Google Classroom, não há anonimato, então vocês estão cadastrados por um e-mail institucional que é rastreável, então não é possível anonimato. Então, por essa questão, já eu não preciso nem falar absolutamente mais nada, porque cada um de vocês estará identificado com o seu RA da escola, com o seu nome e sobrenome. Então, as pessoas sabem quem está comentando ali na sala de aula. Então, eu não vou nem comentar aqui muito essa questão do anonimato aqui, porque não cabe aqui para o nosso caso, tá? E é importante assim, gente, você vê que são etiquetas básicas, é pouca coisa, mas são coisas extremamente importantes. Bom, então essa é a primeira etapa do nosso tutorial. Eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito grande. E o próximo vídeo eu já vou entrar no Google Classroom, onde vocês vão aprender a mexer com essa ferramenta virtual, tá bom? Até logo mais!